Está entrando no ar o programa A Voz do Cenáculo. Este programa é de responsabilidade da Igreja Adventista da Promessa e tem como finalidade abençoar a sua vida através da Palavra de Deus para o seu coração. Nosso endereço regional está situado na Rua Divina Pastora 585, Centro, Aracaju, Sergipe. Que através deste programa, sua vida seja edificada com os louvores aqui apresentados e receba a bênção para sua vida e família, através da oração da fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O Senhor é comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O seu cajado me consola, o meu cálice ele transborda do santo óleo do Senhor. Sua bondade, amor e companhia me seguirão todos os dias da minha vida. Celebrarei minha vitória na presença dos meus inimigos e habitarei com o Senhor para sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mi Dios, sé que no puedo seguir sin ti. Las cosas no son tan fáciles aquí, mas voy a confiar en ti. Lucharé aunque me cueste la vida. Hablaré de tu grande amor. Sufriré persecuciones, mas mi plan
placer es servirte a ti, Señor. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que en la lucha me hace triunfar? Igual que este Dios no hay. Igual que este Dios no hay. Igual que este Dios no hay. No. Igual que este Dios no hay. Lucharé aunque me cueste la vida. Hablaré de tu grande amor. Sufriré persecuciones, mas mi placer es servirte a ti, Señor. Lucharé aunque me cueste la vida. Hablaré de tu grande amor. Sufriré persecuciones, mas mi placer es servirte a ti, Señor. Mas mi placer es servirte a ti, Señor. Mas mi placer es servirte a ti, Señor. Sei que essa palavra é verdadeira. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ouça agora a palavra de Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Nós vamos falar hoje um pouco sobre o Salmo de número 42, um salmo que é atribuído aos filhos de Coré. Coré é aquele da rebelião ali em Números 16, mas os seus filhos, a sua descendência, ela foi restaurada e eles passaram também a servir ao Senhor através do ministério. E esse salmo é atribuído a eles, embora muitos comentaristas eles atribuem esse salmo a Davi. Muitos alegam que esse salmo é um salmo de Davi, talvez escrito assim, no momento em que Absalão, tendo matado Aminon, ele foge e Davi entra num processo de depressão, de angústia, de choro. Ou então quando Davi estava sendo perseguido por Saul, naqueles momentos difíceis.
Esses são alguns detalhes com referência a esse salmo, né? A autoria desses salmos. É claro que para nós isso aqui não vai interessar muito, porque o que nós vamos trabalhar é em cima daquilo que está constando ali no salmo de número 42. Há um sentimento muito forte, né, pastor? Um sentimento expresso aqui que realmente é muito forte. Para você chegar a perguntar onde está o teu Deus, não é fácil não, né, pastor? É um salmo, ele nos chama a atenção, né? É um salmo de ensino, né? Didático, é um salmo que nos traz lições atuais, Muito atuais, que a gente está vivendo hoje, nos nossos dias, tal. E um salmo que eu gosto muito, porque nos leva muitas vezes a um questionamento. Eu tive uma experiência, pastor, quando pastoreava ali na Pedro Calazans, e numa noite nós estávamos ali, numa reunião de oração. Fechamos as portas, baixamos as portas, porque ali o movimento é muito grande. Estacionei o carro na frente e fomos orar. Passamos mais ou menos uma hora e pouco ali orando. Quando eu saí, então fui procurar o carro não estava lá. O carro tinha sido roubado. Depois nós fizemos a denúncia e tal, e registramos o BO, mas o carro foi roubado. E depois muitas pessoas no trabalho, colegas mesmo, perguntavam assim, como foi e tal? Eu estava em frente à igreja. Orando. Aí, eles muitas vezes não falavam nada não, mas é como se estivesse questionando, mas rapaz, você não estava orando, você não estava buscando a Deus, como é que isso aconteceu? Como é que Deus deixou, né? Onde estava o teu Deus? Pensou, pastor, realmente é algo assim muito assim atual nos dias que a gente está vivendo. Esse sentimento que o senhor, que essas pessoas têm, que o senhor teve, realmente a gente chega ali, não é fácil. Você vê seu carro foi roubado, um sentimento de perda terrível, né? Vem muitos questionamentos, mas as pessoas realmente elas chegam a pensar, pô, o cara estava orando, estava na igreja e aconteceu isso. Por quê? Por quê? A gente se volta hoje, por exemplo, o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, digamos, né? Nós temos todo tipo de classes sociais ali no Rio Grande do Sul, todo tipo de credo religioso, assim como tem, digamos assim, os ímpios, tem os servos de Deus, tem a igreja de Cristo ali. Isso. Mas a situação aconteceu para todos. Mas quem sabe, com certeza, muitos estão pensando, mas por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Não é? Onde estava Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Então, realmente é uma pergunta. Quando a gente vê esse salmo, alguns escritores dizem que é como se fosse ali um sentimento de depressão. Não é? A pessoa, minha alma, né? Onde está o teu Deus? É uma conversa de introspectiva ali, né? Nesse salmo, né? Nesse cântico. É verdade. Então, é um sentimento devastador de uma situação que aconteceu, né? Uma situação que aconteceu hoje, quantas pessoas estão realmente ali sofridas. Eu vi uma reportagem ontem, pastor, assim, antes de vir para o culto, estava passando um noticiário sobre um fazendeiro. Estava lá com a sua fazenda, e sua fazenda foi-se embora. Foi seu gado, foi seus cavalos bonitos, sobrou só 13. E ele estava lá, olhando assim, tudo cheio d'água, alguns animais dentro da água, outros que se perderam. E ele olhava e disse, eu não sei como vou recomeçar. Imagina quantos questionamentos, pastor. Quantos questionamentos? Sobre justamente, cadê Deus? Cadê a igreja? Né? Onde está? Então, tem esse sentimento realmente de a gente querer questionar as situações, as circunstâncias que acontecem, né, na nossa vida, né? Mas por que está acontecendo isso comigo? A problemática do sofrimento, pastor Elias, é muito antiga, né? Desde que o pecado ele vem à tona, começa a problemática do sofrimento. É antigo. E o questionamento, ele sempre vem.
tanto por parte dos ímpios como por parte daquele que sofre também. Exatamente. O que sofre, ele também se questiona o porquê Exatamente. do sofrimento, porque está passando por aquela tribulação, porque está passando por aquela dificuldade. E nós que lemos a Bíblia, vemos vários personagens bíblicos que também fazem esse questionamento. O porquê do sofrimento. Exatamente. Ou quando o ímpio questiona, pastores, a gente até entende. A gente, É natural. É natural. Mas quando os próprios crentes questionam, aí é complicado, né? E quando a gente faz esse questionamento, a gente até aceita. Quando a gente faz, a gente até aceita, porque a gente faz, às vezes, interiormente, não externa aquilo que está sentindo. Agora, quando o ímpio faz, é mais difícil. Porque, às vezes, ele não usa nem palavras, sabe? Basta um olhar, entendeu? Basta um olhar, ele já está questionando a você. De reprovação, né? Um olhar de reprovação. Por que você está passando por isso? É crente? Não é crente? Não serve a Deus, não entrega os dízimos, não está na igreja direto. Um colega me questionou, né? Sabendo que somos crentes em Cristo, ele sempre vem com os questionamentos. Onde está Deus? Até ele é biólogo, ateu. Ele falou, onde está Deus agora? Nessa catástrofe ali em Santa Catarina. Eu falei, cada voluntário que está ajudando as pessoas, tirando as pessoas da água, cada irmão cristão ou não que está ajudando nesse momento de dificuldade, ali você está vendo Deus. Vendo Deus. Através da vida deles. Exatamente. A gente percebe claramente o agir de Deus, né? Eu tenho certeza que aquilo que Malaquias ele fala no capítulo 4 diz que tem uma diferença. Tem uma diferença. O senhor falando sobre o ímpio, né? Então tem uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então o sol é o mesmo. O acontecimento é o mesmo. Mas há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Se a pessoa, naquela tragédia, naquele momento, descansar, tem a esperança em Deus. Tem a promessa de Deus. Tem a promessa do Senhor. Agora, quantos não estavam preparados ali, pastor, para esse dia e se foram sem esperança? Então, o dia de amanhã, como disse o Senhor, não nos pertence. Mas se você serve a Deus, há uma diferença. Há o acolhimento de Deus, há a provisão de Deus, há a bênção de Deus, o socorro bem presente e a esperança, a promessa de Deus. A questão do salmista aqui, que ele mais sofre, a gente vê aqui nos versículos 4 em diante. Lembro-me das coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então veja o seguinte, há um questionamento dele aí. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu fui uma pessoa que conduzi muitas pessoas à adoração, eu era líder do louvor, eu estava sempre indo à casa de Deus. E muitas vezes o crente, quando se encontra doente ou abatido por por algum problema que está atravessando, ele faz esse questionamento, né? Eu não sei onde foi que eu pequei, onde foi que eu errei e tal. Ele começa a buscar essas respostas que muitas vezes não existem. Não existem. E o salmista aqui, ele faz esse questionamento. Ele diz, eu era um crente, eu era uma pessoa que servia a Deus, eu estava de contínuo na presença do Senhor, de repente estou nessa situação. O apóstolo Paulo, ele fala muito, expressa muito esse contexto da problemática do sofrimento e com o molde, né? Deus nos moldando conforme o seu caráter através dessa problemática aí do sofrimento. E nós vemos dentro disso, o sofrimento ele pode ser físico, ele pode ser mental, ele pode ser espiritual. E pode vir os três juntos. Os três juntos. E é interessante, pastor, estou falando isso aí, mas às vezes a cobrança, ela não só vem de repente de terceiros, mas essa cobrança muitas vezes ela vem de si mesmo. Exatamente. Mas eu fiz tanto, eu já fiz tanto, por quê? Né? Poxa vida, eu sou tão fiel, por quê? Então, é uma cobrança pesada em si mesmo. Em si mesmo.
E a gente vê quantos crentes, né, pastores, sofrendo de depressão. O salmista que ele diz, as minhas lágrimas eram meu alimento dia e noite. Quer dizer, ele queria dizer o seguinte, eu não me alimento mais, eu choro o tempo todo. Sono, eu choro o tempo não todo. dormia. Então, é normal o crente ter uma depressão, o crente pode ter depressão, o crente pode viver esse momento difícil. Então, a gente vê pelas experiências bíblicas que a depressão é uma experiência que qualquer crente pode passar. Qualquer crente de Jesus pode passar. Isso não significa que ele esteja pagando pelo pecado. E para piorar, justamente acontece isso. Muitas vezes é porque está em pecado. Exatamente. É porque está em pecado. Né? Então, algumas pessoas atribuem esse acontecimento, esse sofrimento, essa doença que surgiu, né? Como se a pessoa tivesse amaldiçoada. Tem uma linha teológica que fala isso, né? Sobre quando você está em desgraça ou com uma doença, enfermidade, passando por adversidades, é porque você pecou e é por isso que você está sendo afligido. E essas pessoas, eles nem ajudam. Não ajudam. Eles não estendem a mão porque diz que a pessoa está em pecado, então ela vai ter que pagar as consequências. Nós vemos essa questão do sofrimento na vida do profeta Elias, que é muito forte, né? Esgotado. Ele ficou esgotado depois da vitória ali em 1 Reis 19:14. Teve um esgotamento físico muito grande. Mental também. Mental. Né? Espiritual também. Para chegar àquele ponto. Então, temos exemplos. O grande profeta Elias, né? O grande. Fez fogo descer do céu e tal. Agora, essa questão do sofrimento, quer dizer, Jesus desfaz tudo ali no Evangelho de São João, capítulo 9, quando ele se encontra com aquele cego. E os discípulos questionam justamente isso aí, né? Quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram? Então, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Jesus estava dizendo o seguinte, nem sempre a enfermidade ela é consequência direta do pecado. Às vezes é com o propósito de Deus para isso. Então, ele diz, isso tudo que está acontecendo nele é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Então, na maioria das vezes, o julgamento é que a pessoa está em pecado, então, mas nem sempre isso tem fundamento. Algumas situações acontecem por escolhas erradas. Exatamente. A escolha errada, uma atitude errada, pode acontecer, vem as consequências. Toda escolha tem uma consequência. Se a escolha for correta, tem uma consequência. Se for uma escolha errada, também vai ter uma consequência. Mas nem tudo a pessoa pode ter, não, isso aí é o diabo, né? Não, isso aí é o inimigo, né? Além de atribuir uma questão de pecado, tem gente que fica atribuindo as coisas ao demônio, ao diabo. Não, se cai uma pedra no telhado, olha o diabo aí. Não é isso, não, entendeu? A vida, ela consiste, né, num dia a dia de lutas e provas. A palavra de Deus mesmo diz em Cristo Jesus, o apóstolo diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, todo dia nós temos vitórias. Todos os dias. Guerras a serem vencidas. Né? Nós estamos no mundo mal, né, pastor? Exatamente. Mundo que jaz no maligno. Mas nem tudo você pode atribuir, né? Pode ser uma consequência natural. Por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma consequência natural. Né? É a chuva, o rio subiu. Né? Então, nós estamos vendo um acontecimento também acontecendo ali, pastor, em Alagoas. Estamos vendo consequências ali também acontecendo. A terra está afundando, entendeu? Algumas regiões ali de Alagoas estão sofrendo consequências de uma mineradora, entendeu? Então, e outros avançou no mar, né? Ocupou o espaço do mar. Aí vai chegar uma hora que o mar vai cobrar. Não é? Então, são coisas que acontecem assim. Então, não atribua todas as coisas ao inimigo, não atribua todas as coisas a pecado, porque vivemos num mundo mau. Sir Isaac Newton dizia, né? Na sua terceira lei, a lei de Newton, a de número 3, diz: toda ação gera uma reação. Gera uma reação. Dependendo da sua ação, vai gerar uma reação de força oposta na mesma intensidade. Então, o pecado, quando ele é gerado e consumado, vai trazer uma reação. Às vezes não é a reação de morte propriamente dita, mas o sofrimento ele vem. Mas, como falamos e queremos frisar aqui, pastor Enos, nem sempre é o pecado que gera
essas questões, né? É, problema, e nem sempre. esses questionamentos, eles não são novos, são questionamentos antigos, né? Sim, sim. E grandes homens de Deus passaram por esses momentos de depressão, né? Elias, ele chegou ao ponto de querer morrer. Pronto, Ele queria morrer, entendeu? Jonas. Ele estava profundamente deprimido, né? Deprimido. Nós vamos ver a reação de Elias diante do sofrimento, o que foi que ele disse, o que foi que ele falou. Perceba que ele era um grande homem de Deus, mas passou por essa situação e também se questionou a respeito do que estava acontecendo com ele, que ele não entendia. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Ele diz assim: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Veja que há uma justificativa de Elias aí. Eu tenho sido extremamente zeloso. É como se ele dissesse assim: eu não era para estar passando por essa situação. É como se não pode acontecer isso Não comigo. pode acontecer. Exatamente o que a gente tanto ouve, né, pastor? É. Mas por quê? Não pode. Pessoa tão boa, Tão né? boa. Ele questiona aqui. E é o questionamento que muitas vezes a pessoa que está sofrendo está fazendo. Esse questionamento, né, professor Elias? Muitas vezes, até por conta da fragilidade, né? A gente fala bem assim, mas tá lendo a Bíblia, sabe de tudo, mas a dor, o sofrimento, são sentimentos pessoais, né? A dor, o sofrimento, o prazer são sentimentos pessoais. Quando está ali naquele sentimento, você fica fragilizado. Fica fragilizado. O seu entendimento não é o mesmo. A dor tira o seu entendimento naquele momento, né, pastor? Exatamente. O sofrimento, a dor, e surge esses questionamentos. A gente até tem que entender, né? Sim, Deus entende isso, Sim. né? Que Deus conhece a nossa estrutura, tá? Ele Sim, sabe. com Deus certeza. entende. O ser humano não entende, não. Mas Deus entende esses questionamentos que a gente faz. Uma coisa que a gente percebe nesse salmo, pastor, é que, apesar da circunstância sendo demonstrada, mas há uma esperança viva. Há uma esperança. Lá na frente a gente vai falar. Ele lembra que existe um Deus. É. Né? E que ele tem sede da presença desse Deus. Às vezes, pastor, eu quero pontuar nesse sentido. Às vezes nós nos deixamos pela circunstância que ela tome conta da gente, do nosso sentimento, de tal forma que a gente acaba se distanciando. Deus vai ficando distante. Não é que ele não está ali, ele está ali. Mas a gente acaba se distanciando pelas reclamações, pelas murmurações, por tentar achar motivos. E a gente, entendeu? Acaba se distanciando. Entendeu? E muitas vezes há uma necessidade muito, muito grande, urgente, da gente se aproximar mais de Deus. Verdade. Vamos ver o que Jó também sentiu. Jó também passou por isso e talvez seja o personagem bíblico que mais sofreu, mais acusações recebeu. E como é que ele se sentiu nesse momento? Lá em Jó, capítulo 29, do 12 ao 16. Aí é o 29:12. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Até aí tá bom. A gente vê aí que Jó ele se justifica. Então,
Ele diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não era para estar passando por essa situação que estou passando agora. Ele está lançando em rosto, né? Ele está lançando diante de si quem era Jó, não é? Tentando, quem sabe, responder essa pergunta. Por que está acontecendo isso? E até porque os seus amigos, né, amigos entre aspas, eles acusavam a ele de que o que ele estava passando, a situação que ele estava vivendo, era justamente porque ele estava em pecado. Ele estava em pecado. Nessa questão do sofrimento, eu tive um excelente professor, além do Espírito Santo, claro, falando na questão terrena, meu pai. Eu observava que, através da sua vida, ele levou algumas escolhas não tão boas assim, e na velhice vem as consequências, né, da questão da saúde. Quando ele estava sofrendo, estava enfermo ali, ele dizia, se Jesus sofreu sendo santo, perfeito e puro, imagine eu que sou pecador. Então, ele sempre falava isso e sempre me chamava a atenção, desde de criança, assim, ele sempre falava e foi uma aula para mim. Se Jesus sofreu que é puro, perfeito, sem mácula, sem mancha, imagine eu, que sou pecador, então o sofrimento vai ter que passar também, e até para moldar o caráter, né, pastor? Exatamente. Isso é normal. Então, você que me ouve agora, você que está assistindo a gente, talvez esteja vivendo um momento de depressão, um momento de angústia, não se deixe abater pelas acusações das pessoas, pelo olhar das pessoas. Confie em Deus. O pastor Mel já adiantou aqui uma parte, nós vamos estar falando sobre a esperança em Deus. Esperança em Deus, né? Você não está passando isso porque você pecou, porque você falhou, porque você não se cuidou direito. Talvez seja um momento que Deus esteja trabalhando em sua vida. Trabalhando em sua vida. E o depois, como o senhor disse ontem ali na ministração, pode ser muito melhor. Muito melhor. Melhor. O depois pode ser justamente o amadurecimento da fé, pastor. Às vezes precisa acontecer um antes e um depois. Né? Antes eu estava um pouco negligente, antes eu estava um pouco distante, antes eu estava um pouco, quem sabe, relaxado na fé. Mas acontece isso e há um despertamento. Opa, eu ainda tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance. E esse depois te faz crescer. Quem sabe o que está acontecendo na sua vida, né, ou na sua família, é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, porque Deus continua ali, Ele está ali. E o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma tem sede de Deus. Ou seja, se você chama por Ele, se você busca Deus, a vitória vai vir, você vai sair melhor, você vai passar por cima dessa situação, né? Isso vai passar e você vai sair do outro lado vitorioso, vitoriosa e mais fortalecido na fé. Mais fortalecido. E se o crente não passasse por sofrimento, eu creio que 100% da população mundial seria crente. Então eles não vinham pela redenção de Cristo, pela salvação, mas eles viriam a Deus para que o sofrimento cessasse, para não passar por sofrimento e nem por tribulação. Se eu sou crente no próximo sofrimento, então eu quero ser crente. A tônica seria essa, se livrar do sofrimento. O salmista, ele diz no Salmo 119, ele diz assim, acredito no versículo 67, depois no 71, ele diz assim, antes de andar afligido, andava eu errado. Mas agora guardo a tua palavra. Depois ele diz no versículo 71, ele diz assim, bom para mim foi ter sido afligido, porque aprendi os teus estatutos, aprendi a tua palavra. Então, muitas vezes o sofrimento, a angústia, a dor, ela traz uma lição, ela nos ensina, né? O que nós não aprenderíamos se estivéssemos numa boa, de boa mesmo, a gente não aprenderia, mas através do sofrimento a gente aprende. Verdade. Quantas pessoas passam pelo sofrimento depois são novas pessoas, mudadas, ou uma outra pessoa diante de Deus, uma outra vida espiritual essas pessoas têm. E a gente vê esse cenário acontecendo, nesses acontecimentos assim, inesperados, né, como esse do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas se achavam ali, né? Quantas pessoas tinham tanta coisa, se achavam poderosas, né? Uma classe, né, lá em cima, e de repente
todo mundo é igual ali. Todo mundo está no mesmo nível, né? Não tem o que fazer, né? Quem sabe, eu acredito mesmo que a nossa população do Rio Grande do Sul, ela vai sair dessa situação olhando um pouco mais para Deus, viu, pastor? Olhando um pouco para saber que a gente não é nada, né? Que existe um Deus maior, que o homem não é nada e que tudo o que ele construir nessa vida passa, não tem valor, tem valor para você viver, mas não é eterno, mas a esperança é eterna. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola para os irmãos que estavam ali nas províncias romanas da Ásia, agora a atual Turquia, ele descreve muito bem essa questão do sofrimento, com a questão da provação. 1 Pedro, versículo 1, 7 diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Sempre haverá um questionamento. Sempre. A pessoa está desempregada, alguém vai apontar para ele e vai dizer: você não é crente? Por que está passando por isso? A pessoa está doente, uma enfermidade ali, que não passa, crônica. Alguém vai apontar o dedo e vai dizer: mas ele é crente, não disse que é crente, está na igreja e tal. A pessoa está passando por um conflito familiar, alguém vai estar apontando o dedo, dizendo: não disse que é crente? Onde está o Deus deles? Quer dizer, isso até o próprio Jesus passou, tanto no deserto como na cruz. Sim. No deserto, o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Se tu és filho de Deus, lança-te do alto do templo, tal, porque está escrito que aos seus anjos dá ordem a teu respeito. Então, na cruz ali também nós vemos, quando ele estava ali pendurado, ainda os acusadores, movidos por Satanás, diziam: se tu és filho de Deus, desce daí, e aí nós vamos crer em você. Então, sempre apontará, alguém estará apontando um dedo para te acusar, para questionar a tua identidade como filho de Deus. E convém àquele que está passando por lutas, por dificuldades, que ele faça a terapia que o salmista fez aqui, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O louvarei, pastor. Quando o senhor citou Jó, imagina o cúmulo, assim, digamos assim, o ápice, né, do questionamento. A esposa chegar e dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus. Né? Tu ainda acredita nesse Deus? Diante de tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, muitas vezes, a própria família, né, pastor? Às vezes a irmã, a esposa que é crente, o esposo não é, né? Aí acontece o problema: mas peraí, tu está todo dia na igreja e está acontecendo isso? Você não disse que... o questionamento. Que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz então, isso, faz aquilo. Entendeu? Da família. Então, não é fácil não, pastor. Realmente não é fácil. A gente, como humano, como carne, não é fácil. Mas, lembre, há uma sede demonstrada no Salmo. Assim como a coça suspira pelas águas, ela sente o cheiro. Então, sinta desse momento, meu irmão, minha irmã, sinta. Está chegando a hora da tua vitória. A gente vê no Salmo assim como se o salmista estivesse distante do templo, do lugar de adoração. Isso. E ele sentia a necessidade de estar ali. Perto, né? Estar perto, estar em comunhão. Né? É como muitos crentes também estão vivendo esse momento, estão em casa, sofrendo, angustiados, mas no íntimo eles sentem a sede, a necessidade de estar na comunhão, né? Ali no meio do povo de Deus, nos louvores, na adoração. E isso prestando seu culto ao Senhor. Exatamente. É algo maravilhoso.
o trabalhar de Deus, né? Grandes homens passaram por isso e estão passando, mas Deus continua agindo, Deus continua operando. Sendo Deus, cheio de amor e graça, poderoso, e se você crer e confiar, meu irmão, e buscar, tem resposta de Deus. Eu vejo Jó ali no seu desabafo, quando eles disseram tudo, onde ele praticamente já não tinha mais nada a dizer, ele levanta sua voz ali no capítulo 19. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu mesmo verei com os meus próprios olhos e não outros olhos o verão. Que Jó estava dizendo o seguinte: estou passando por essa situação, tudo bem, estou passando, mas o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. E a palavra que nós deixamos para você é o teu Redentor, o meu Redentor, o nosso Redentor. Aleluia. Ele vive, ele está no controle, ele é soberano. Soberano. Senhor de todas as coisas. Basta uma palavra dele e o cenário muda. Muda completamente. Muda. Como aconteceu com Jó. Num instante, Deus mudou a sorte de Jó. Num instante. Então, num instante, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai trazer a tua resposta, vai trazer a tua vitória. Deus não espera que você entenda o que você está passando. Deus não espera. Que às vezes nós não vamos entender nunca. Vamos viver aqui a vida toda e não vamos entender aquilo que nós estamos passando. Então, Deus não espera que você entenda. Mas Deus espera que você confie. Você confie. Você acredite. Né? O que Deus quer é que nós acreditemos que Ele pode mudar a situação. E a Bíblia está repleta de exemplos para que nós venhamos ter base sobre essa questão. E também tem muitos pensadores que falaram sobre a dor. Nietzsche, ele fala que a dor é para o aprimoramento. Quando a dor vem, o sofrimento vem, é um confronto necessário para que a gente enfrente aí os desafios futuros. Ele já pensava sobre isso, né? Ele, tendo uma base ali de família luterana, ele era alemão, mas só que a sua família era de base luterana. Seu pai foi pastor. Então, justamente, ele tirou isso aí da onde? Creio que da Bíblia. Exatamente. Essas questões, né? De ouvir sermões, os sermões ali do seu pai. Então, ele fala sobre isso, Nietzsche. Que a dor, ela vem para nos aprimorar e para que a gente venha vencer os desafios futuros. Muito bem, pastor Ismael, a palavra final, depois pastor Elias, para a gente poder encerrar esse assunto. Nós iríamos aqui falar muito tempo sobre isso, porque né? é um tema atual, né? É um tema atual. Então, diante da circunstância, pastor, diante da situação, não desespere. Não desespere. Tão somente, busca o Senhor. Levanta a cabeça, recomeço, que é exatamente o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, a igreja ali mobilizada, muitos irmãos sendo acolhidos, não só da igreja, mas das familiares de irmãos da igreja que ficaram ali sem moradia, sem poder ir para casa, mas a igreja está acolhendo ali, não só ela, mas tantas outras congregações, o povo de Deus mobilizado, né? Esse sentimento de solidariedade renasce, é como se estivesse renascendo algo que parecia estar perdido para um estado, né, pastor? Então, assim pode acontecer com você também, meu irmão. Esse estado que você está vivendo agora, mas pode ser o motivo de um renascimento, de um renovo, né, de uma novidade de Deus para acontecer na sua vida. E é isso que eu creio, e plenamente, pela fé, você vai ter a sua bênção em nome de Jesus. Pastor Zé Elias. Quando estamos nos questionando o porquê das dores e dos sofrimentos, recorra à melhor alternativa para você descobrir todos esses porquês. As Escrituras Sagradas. Não fique abatido, não deixe que essa dor, esse sofrimento venha consumir a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, que às vezes, muitas vezes são, que essas dores nos abatem, nos deixam estacionados, parados nesta corrida cristã. Não deixe que isso venha te abater. E o seu alimento, seu pão diário, é com certeza o melhor remédio também a Bíblia Sagrada. Muito bem, então tenha esperança, né? Diga como o salmista aqui no Salmo 42, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei.
Não importa a situação que você está vivendo, a tristeza que domina a tua alma, o teu coração, a angústia, a acusação das pessoas, mas diga, bata no seu peito e diga: eu ainda louvarei, eu ainda estarei na casa do Senhor, eu ainda estarei com os meus irmãos, eu ainda louvarei ao Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, e que traga o conforto a todos aqueles que vivem momentos difíceis, momentos complicados. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa pronto, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, só Ele faz, tudo Ele faz. Eu quero orar, Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente. Se tiverem cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Este é o momento da oração da fé, e Deus manifestará o seu poder. Senhor, vem me guiar. Vamos à oração da fé com o pastor Ismael Bentes. Senhor Deus, nosso Pai, toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Te agradecemos
pelo privilégio que temos de poder compartilhar da Tua palavra e, através dela, exercitar a nossa fé, nossa esperança de que tudo pode mudar, o quadro pode mudar, a situação pode ser revertida, porque o Senhor não mudou e jamais mudará. O Senhor é o mesmo, e aquele que te busca, encontra. Aquele que se aproxima do Senhor tem resposta. E é isso que este irmão, essa irmã, Pai, através desta palavra, meu Deus, ela está crendo que pode agora, meu Deus, ter a cura, ter, Senhor Jesus, a restauração, o milagre que precisa acontecer na sua vida. E é isso que nós cremos e acreditamos que o Senhor, através da tua soberana vontade, pode fazer. Nós continuamos em oração, Senhor, intercedendo por aqueles que vivem momentos difíceis. Tem dedos apontados para eles, questionando o sofrimento, a dor, a luta que estão passando. Senhor, abrace cada pessoa que sofre com ansiedade, com depressão, com angústia, com medo. Abrace nessa hora, meu Deus. Mostra a cada pessoa que Tu estás no controle de tudo, que Tu amas cada um, Senhor, e que há um propósito em tudo. Console, meu Deus, fortaleça, renove, para que essas pessoas também possam ainda Te louvar e Te glorificar como salmistas, Senhor. Nós entregamos todos em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Nada se compara ao Teu poder, isso eu sei. Tua graça é maior que o oceano, já provei. Se o mundo insiste em se rebelar, eu não quero viver contra aquele que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. Muitos insistem em duvidar, porque não conhecem Teu poder. Em um alto e sublime trono estás, isso eu sei. Que Tua palavra viva é, e todos podem contemplar. Eu sou testemunha fiel, posso dizer, somente Deus é soberano. Somente Deus é soberano. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Somente Deus é soberano. Nada se compara ao Teu poder, isso eu sei. Tua graça é maior que o oceano, já provei. Se o mundo insiste em se rebelar, eu não quero viver contra aquele que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. Muitos insistem em duvidar, porque não conhecem Teu poder. Em um alto e sublime trono estás, isso eu sei. Que Tua palavra viva é, e todos
todos podem comprovar. Eu sou testemunha fiel, posso dizer, somente Deus é soberano. Somente Deus é soberano. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Somente Deus é soberano. Você que está aí na sua casa, cante comigo. Somente Deus é soberano. Somente Deus é soberano. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Somente Deus é soberano. Glória a Deus, graças a Deus. A todos uma semana de bênção, uma semana de paz, e que a proteção do Senhor esteja com cada um de vocês. E toda a bênção. Eu tenho um Deus que cuida de mim, livrou minha vida da condenação, perdoou meu pecado e me libertou. Seu nome é Jesus, Ele é meu Salvador. Ai, 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 viver com Jesus é gostoso demais. Ai, 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 tô na bênção, irmão, e não largo jamais. A equipe do programa A Voz do Cenáculo agradece a sua participação e audiência. Se deseja nos conhecer melhor, anote o nosso endereço: Rua Divina Pastora 585, Centro, Aracaju, Sergipe. CEP 4901-0600. Ou faça uma visita a uma de nossas igrejas perto de você.